Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e esse é o nosso primeiro vídeo dentro do contexto das metodologias ativas. Então, como eu apresentei para vocês na primeira aula, nós não vamos ter mais aulas expositivas, né, nos nossos encontros, que serão utilizados exclusivamente para atividades práticas, né? Infelizmente, nós não temos ainda um laboratório de redes, então essas atividades práticas elas ficarão restritas apenas à sala de aula, mas vão ser atividades bastante interessantes e importantes, principalmente para reforço do conteúdo teórico que eu vou apresentar para vocês nessas gravações, né? Eu inicialmente pensei em dividir um conteúdo para cada aula, mas como o modelo didático, o modelo pedagógico de redes de computadores em qualquer lugar do mundo é organizado em camadas, eu achei mais interessante manter a apresentação, inclusive do nosso livro-texto, que é o livro do Tannenbaum, de redes de computadores, onde ele tem um capítulo de introdução, né, que é essa aula de hoje, e logo a seguir ele começa com as camadas, da camada física até a camada de aplicação. Então o que vai acontecer certamente é que nós vamos ter, muito provavelmente, dois ou às vezes até três encontros para uma única aula, né? E essas aulas, essas gravações, elas vão ficar longas, porém eu garanto a vocês que nenhuma delas vai ficar mais longa do que os 5 tempos de aula que nós temos dentro da disciplina, né, previsto para o curso de TADS. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer as apresentações e entrar dentro do nosso conteúdo. Bom, então para quem não me conhece ainda, né, eu sou o Fred, né, é, eu estou na UESO desde 2013 e além de trabalhar na UESO, eu também leciono em alguns outros lugares. E eu acho que principalmente o que me mais importa, né, nesse momento é deixar bem claro que eu não sou um acadêmico. Apesar de ter formação acadêmica, eu sou profissional da área, né, trabalho desde 1981, né, na área de computação. Entrei para a Marinha, muito novo ainda. É, entrei como engenheiro, né, dentro da Marinha, trabalhei na área de tecnologia da informação a partir do ano de 1990 até o ano de 2010, né? E em 1999 eu fiz uma série de cursos e me especializei em segurança da informação, além da área de redes que eu já tinha com o meu mestrado. Então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, né? Tenho vários trabalhos, tenho um portfólio bastante amplo, aonde faço projetos de redes e gestão estratégica da segurança da informação, ok? Bom, na minha disciplina, eu sempre deixo claro o seguinte: eu sou aquele tipo de professor, gente boa, né? Tá sempre sorridente, tranquilo e tal, mas as minhas provas são difíceis, não são fáceis, porque eu entendo que nós estamos numa universidade pública, uma universidade pública carrega sempre o peso, né, de ser preferida em relação a universidades privadas, principalmente nos grandes centros, né? Enfim, então eu acho que a gente tem que realmente valorizar e correr atrás para sair o mais bem preparado possível, né? No entanto, eu não sou aquele tipo de professor que torna a disciplina difícil cobrando o que não foi explicado, não foi ensinado. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu tenho alguns jargões, né? Algumas frases de efeito, como por exemplo, vai cair na prova, né? Então, quando eu digo vai cair na prova, é porque vai cair mesmo, é porque é alguma coisa que eu considero importante e que, inevitavelmente, eu quero que vocês prestem mais atenção naquilo. Com as metodologias ativas, isso vai ficar muito mais fácil, muito mais simples, porque eu vou exercitar em sala de aula aquilo que eu considero mais importante, lógico. Então, naturalmente, com isso, quem participar das aulas, e daí a referência que eu coloco aqui, né, nesse segundo tópico, as provas são baseadas nas aulas. Então, professor quase não faz chamada, né? As aulas estão todas gravadas, então eu não vou só na prova. Muito provavelmente vai ser reprovado, porque é na aula, e na aula não vai ter gravação, na aula que a gente vai praticar atividades, nós vamos realizar atividades práticas que não vão seguir um script necessariamente,
que vão muitas vezes acontecer de acordo com o andamento, né, das discussões e tudo mais, e que uma aula não vai ser igual a outra, inevitavelmente. Tá certo, pessoal? Então, muita atenção a isso aí para não perder aí a disciplina de bobeira, ok? Nós temos um projeto pedagógico relativamente recente, né? Ele foi atualizado a partir de 2017, né? Entrou em vigor em 2018, então nós estamos aí com uma ementa bastante próxima, né? do ideal. Claro que ainda tem alguns acertos para se fazer, né? Nós agora nesse momento, o NDE, o Núcleo Docente Estruturante, ele fica ciclicamente procurando atualizar o seu programa pedagógico, né? Mas nesse exato momento, como eu vinha dizendo, nós estamos com essa ementa que teve como mudança, principalmente da ementa anterior, apenas o aumento da carga horária, né? A carga horária anterior era de apenas 3 tempos e agora nós temos 5 tempos, né? Quer dizer, em tese, em teoria, nós temos hoje uma carga horária que seria a equivalente às 2 disciplinas de redes 1 e redes 2 que a grande maioria das instituições fazem, né, colocam. Então nós temos tempo suficiente para ter boas discussões. O nosso livro-texto é a última versão do livro do Tannenbaum, é um livro muito fácil de encontrar na internet, né, em português, essa 5ª edição, né, ela já foi publicada há algum tempo, então não tem por que também reclamar que não tenho acesso ao livro e tudo mais, não. Além desse vídeo aí que vai estar disponível pelo YouTube, no meu site e tudo mais, os livros também são, o livro, né, no caso, é muito fácil de ser encontrado na internet. O livro é esse, né, a capa dele. Os alunos costumam dizer o seguinte, que infelizmente na biblioteca da UESO não temos livros dessa edição, da 5ª edição. Temos apenas da 3ª e da 4ª edição. Fiquem tranquilos que as diferenças entre as edições anteriores e essa edição, a mais atual, a 5ª edição, estão relacionados a tópicos de rede sem fio, para os quais nós temos uma disciplina separada. Então esse tópico não é abordado na disciplina de rede de computadores. Então vocês podem tranquilamente usar os livros da biblioteca, tanto da 3ª quanto da 4ª edição, que vão ser plenamente satisfatórios para a nossa ementa, para o nosso conteúdo, ok? Bom, então, começando aqui a nossa discussão inicial, né, o uso de redes de computadores, a importância das redes de computadores para a sociedade moderna, né? Historicamente, nós conhecemos, né, a história das redes, da internet, né, uma história que todo profissional de TI conhece, né? Tudo começou com uma intenção militar, né? A ideia dos americanos era ter uma rede resiliente, ter uma rede capaz de suportar um ataque nuclear, né? A internet, no modelo precursor, né, que foi a ARPANET, ela foi criada com o objetivo de permitir que as unidades militares norte-americanas pudessem se manter operacionais, se comunicarem, mesmo na destruição de algumas. O que não acontecia na época, porque a topologia era de estrela. Você tinha um nó central e todos os quartéis eram ligados a esse centro, né, da inteligência americana, né? Hoje as ligações elas são feitas num grafo aonde você tem ligações baseadas em roteamento ad hoc, ou seja, a cada pacote recebido por um roteador, a situação atual é verificada, os caminhos disponíveis são analisados e o pacote vai seguir pelo melhor caminho naquele momento, o que naturalmente pode provocar uma série de consequências, como por exemplo, fazer com que os pacotes cheguem fora de ordem, alguns pacotes sejam perdidos, como vamos ver mais adiante, alguns pacotes sejam duplicados, né? No entanto, esse modelo foi um modelo tão bem sucedido que com o fim da Guerra Fria, os americanos resolveram passar esse projeto da ARPANET para um instituto de pesquisa norte-americano, a NSF, que adotou o modelo da ARPANET, né, mudou seu nome para NSFNet e a partir daí começou a incorporar algumas características civis no seu modelo. No entanto, a principal característica da internet, que é a sua resiliência, é a mesma desde a época da Guerra Fria. Bom, hoje nós temos um sem número de aplicações que são baseadas no modelo internet, ou seja, o modelo TCP/IP,
que é sinônimo, né, de internet, de arquitetura e internet. Hoje você não vai mais a banco, hoje você marca encontros, você assiste aulas, hoje você faz tudo, absolutamente tudo na sua vida através de redes. Você não usa mais serviço de correio, quase, né? O serviço de correio basicamente apenas para entregas, coisa que muito em breve já vai estar sendo certamente substituída por entregas por drones e coisas parecidas. Sempre tudo isso com arcabouço de rede de computadores, certo? Então vamos agora discutir algumas aplicações e principalmente o modelo, né, utilizado nessas comunicações que envolvem aplicações comerciais, como por exemplo, né, websites de e-commerce, né, de B2B, B2C, interação entre empresas, né, para fim de negociação e tudo mais, aplicações domésticas, né, hoje você não vive mais sem um Netflix, sem uma internet dentro da sua casa para poder interligar, colocar câmeras de vigilância e alarmes e tudo mais, tudo baseado em redes. De coisa de uma década e meia para 2 décadas para cá, né, tivemos o advento da telefonia celular e junto com ela, né, surgiu a necessidade, a demanda de serviços de dados que pudessem suportar a mobilidade dos seus usuários, né? Então, desde as primeiras versões de pacote de dados, né, com GPRS, tá certo? E os seus sucessores, nós temos hoje um cenário onde se discute a quinta geração, né, de comunicação celular, onde você inevitavelmente teria uma disponibilidade de banda capaz de substituir todos os serviços fixos atuais. Na verdade, hoje você teria capacidade tranquila. Hoje, com a terceira quarta geração, a gente já substitui. A grande maioria de nós já se satisfaz, assiste jogos, assiste televisão, propaganda, faz tudo pelo celular. As gerações atuais, elas já não se interessam por desktops, por computadores pessoais, até por notebooks. Preferem ter um celular poderoso do que ter um computador poderoso, tá certo? E algumas questões sociais interessantes de serem discutidas, porque o próprio perfil de relacionamento das pessoas, ele mudou completamente, né? Hoje, por exemplo, eu digo nos dias de hoje, né, o Tinder já não é visto de uma forma tão negativa quanto era quando ele surgiu. Né? No princípio, no início, se atribuía ao Tinder uma característica de promiscuidade, de prostituição e tudo mais, e hoje é uma ferramenta de convívio social. As pessoas procuram pares, pessoas, para substituir a azaração, né? Todo o custo, o desgaste, a falta de objetividade e tudo mais. Enfim, é questão de geração. Né? As gerações atuais elas se sentem muito satisfeitas em fazer a paquera de forma virtual ao invés da forma pessoal. Ok? Bom, temos então aqui um cenário de aplicações comerciais onde o modelo mais convencionalmente utilizado na internet, é claro que com variações, onde você introduz mais camadas, com mais especialidade na sua atividade, né? É o modelo cliente-servidor. O que é o modelo cliente-servidor? O modelo cliente-servidor é um modelo onde você tem uma um lado onde a obsessão, a busca é sempre fazer com que ele seja o mais thin possível, o mais fino, o mais enxuto possível. Para que ele não precise ter muita memória, para que ele não precise ter muitos recursos, muita bateria, enfim, você poder ter capacidade, inclusive, de portabilidade e de mobilidade. E os servidores, no caso, a outra camada dessa arquitetura, são equipamentos mais fortes, mais poderosos, com maior capacidade de armazenamento, de processamento, aonde a maior parte do custo computacional seria exercido. Né? Então, é típico hoje você ter um cenário onde a grande maioria dos desenvolvedores desenvolvem aplicações para web ou aplicações para celulares. Né? Então, é um cenário bastante interessante. Hoje, praticamente não há no mercado
um nicho, né, bastante, digamos, considerável nas aplicações desktop, aquelas aplicações standalone, onde o banco de dados ele fica no próprio computador, né, como se tinha na geração anterior, com ferramentas como, por exemplo, Delphi, né, onde você desenvolvia a aplicação, compilava e instalava aquela aplicação no desktop do usuário, e ele usava aquilo standalone. Se ele quisesse usar em redes, ele precisava usar recursos como o DBC, né, ou coisas parecidas. Né? Hoje é tudo baseado em TCP/IP, em web, nos sockets. Né? Então, com isso, você tem uma maior facilidade de ter clientes leves, clientes que não precisam ser substituídos o tempo todo por conta de aumento de demanda, né, de capacidade de processamento, de armazenamento, não é verdade? E possibilitando, como eu falei, a portabilidade e a mobilidade dos usuários. O modelo cliente-servidor e as suas variações, eles têm uma característica muito interessante, que é a seguinte: a máquina cliente, ela é sempre a máquina ativa e a servidora é a passiva. Ou seja, a máquina servidora ela fica no ar o tempo todo, rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, aguardando requisições dos clientes. Então, ela não inicia uma comunicação. Ela nunca digamos, o início de uma conversação com o cliente. É claro que existem aplicações push, né? Como, por exemplo, aquelas aplicações que a gente usa para informar resultado de futebol, informar variação de preço, de e-commerce, aí são push, né? São gatilhos que nós instalamos no servidor para que ele avise a um cliente quando alguma coisa acontecer. De uma maneira geral, o modelo é assim: a máquina cliente faz uma solicitação para a máquina servidora através da rede e recebe uma resposta. E aí vem um dos grandes motivadores para que vocês, alunos de TADS, estejam agora assistindo uma disciplina de rede de 5 tempos. Você pode fazer a melhor aplicação cliente e o melhor back-end, a melhor aplicação servidora do mundo, tá certo? Não interessa, se a rede não tiver as características, não tiver capacidade de atender a sua demanda, você vai ter estouro de timeout, você vai ter perda de dados, vai inviabilizar a sua aplicação. Então é fundamental para um bom desenvolvedor conhecer pelo menos recursos básicos de rede para que ele possa ter boas aplicações, aplicações efetivamente funcionais e que atendam aos seus usuários, aos seus clientes, ok? Bom, eu botei aqui como exemplo de aplicação doméstica, né, esse cenário onde você tem o peer-to-peer. Né? O torrent é um exemplo bastante interessante nos dias de hoje. Hoje ele está um pouco, vamos supor, ele está um pouco em desuso, principalmente por conta da grande proliferação de código malicioso. Né? É muito comum as pessoas com interesse, né, de divulgar, de passar adiante, né, códigos maliciosos como ransomware, né, por exemplo, que sequestra sua máquina e exige um resgate para liberar. Então, mistificou muito, né, tornou o torrent algo, no mínimo, perigoso de ser utilizado. Mas, no final das contas, se a gente observar bem, essas caixinhas, por exemplo, que a gente usa, essas TV Box, né, que a gente usa, elas têm várias aplicações ali, tem umas aplicações de assistir séries e tudo mais, elas são todas baseadas em torrent. Torrent é um protocolo. Torrent, na verdade, tem todo um suporte por trás do torrent para poder garantir que você possa receber o conteúdo de vários servidores espalhados pelo mundo, né, fazendo com que isso, a rede, fique desafogada, você tenha menos sobrecarga na rede. Tá ok? Então, uma coisa interessante na arquitetura peer-to-peer, né, é que você não tem a definição de um cliente ou de um servidor. Todas as máquinas são, ao mesmo tempo, clientes e servidoras. Bom, dentro do mundo das redes de computadores, nós temos muitas siglas, muitas siglas, certo? No contexto de redes, nós vamos começar aqui com algumas siglas interessantes, importantes, para que você possa, digamos, enquadrar a aplicação que você vai desenvolver num determinado modelo, que certamente deve seguir uma série de padrões internacionais, uma série de requisitos, tá certo? Que precisam ser
incorporados à sua aplicação para que você tenha sucesso. Por exemplo, no caso do B2C, né, Business to Consumer, é uma aplicação que você vai desenvolver para clientes, para consumidores. Né? Uma loja virtual, exemplo, você vai desenvolver uma loja virtual para o seu negócio. Então, o que acontece? Né? Inevitavelmente, é claro, para você oferecer um serviço de loja virtual, a segurança é um requisito que se destaca dos outros, porque inevitavelmente, para que o seu site tenha sucesso, você vai ter que aceitar formas de pagamento virtuais, né? Como, por exemplo, cartões virtuais, moeda virtual, né? Como Bitcoin, por exemplo, entre outras, né? PayPal e uma série de outros recursos que permitem que você pague sem o papel moeda. E é lógico que se você tiver uma fraude, tiver um problema, o seu negócio inevitavelmente vai passar a ser discriminado dentro do mercado de comércio virtual. Então é importante, né, prestar atenção nesses segmentos. Então o primeiro deles é o B2C, né, que é o negócio para cliente, né, para consumidor. O segundo é o B2B, Business to Business. Imagina a seguinte situação, a Volkswagen. Volkswagen fabrica o quê? Automóveis. Ela fabrica amortecedores? Não. Ela fabrica pneus? Não. Mas todo carro tem 4 amortecedores e no mínimo 5 pneus. Ok? Então o que acontece? Inevitavelmente a demanda de pneus e amortecedores para a Volkswagen é muito grande. Mas eles não vão, não há espaço disponível, galpões, para você ficar armazenando pneus e amortecedores. Até porque esses equipamentos se desgastam, eles podem ter deformações, podem ter problemas. Então, existem sistemas, né, B2B, que servem exatamente para que, dentro da linha de produção, de acordo com a necessidade de uma determinada encomenda, de um determinado lote que vai ser construído de automóveis, você possa pedir para o seu fornecedor, né, aí cada montadora tem o seu fornecedor próprio, né, uma quantidade de pneus, uma quantidade de amortecedores própria apenas para montar aqueles automóveis da linha. Então esse é um exemplo de B2B, né, negócio para negócio, empresa para empresa. Também tem características muito próprias, muitas vezes, claro, pode ser baseado em internet, né, com VPN, mas normalmente para esse tipo de aplicação se usa outro tipo de rede, né, normalmente em laços contratados, às vezes até baseados em soluções sem fio, mas que possam dar uma disponibilidade, uma garantia de disponibilidade maior do que eventualmente a internet pode garantir. Né? Bom, D2C, né? O governo para o cliente, para o consumidor, isso tem sido muito comum. Né? Imagina o governo do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, ela tem o IPTU, esse IPTU ele é cobrado normalmente por carnês. Só que você, quando vai tirar um carnê, você o carnê é baseado naquele endereço e tudo mais. Só que às vezes você tem mais de um imóvel e você não mora naquele imóvel daquele carnê. E o imóvel está alugado, aquilo acaba ficando dentro de uma caixa de correio, a coisa. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro oferece um serviço para você tirar a segunda via daquele PTU. Então, o cara que tem lá muitos imóveis, por exemplo, alguma coisa assim, ele pode perfeitamente entrar lá, emitir a sua guia, pagar, sem ter que esperar um carnê. Isso também serve para o IPVA de automóveis, no caso com o governo do estado, tá certo? Serve com o governo federal, no caso do imposto de renda, de pessoa física, entre outras aplicações. Tá? O C2C, né? Consumidor para consumidor. Ora, esse aí é um dos mais badalados atualmente. Na verdade, OLX, Mercado Livre, são aplicações onde você coloca direto um consumidor com o outro. Você não tem uma pessoa jurídica no meio que é responsável por aquilo. É até importante entender que, na realidade, se você for enganado, não tem nenhuma responsabilidade para o dono do site que você está utilizando. Mercado Livre é aquele teu negócio. Eles dão lá a facilidade, Mercado Pago, você se quiser pode pagar com o Mercado Pago, mas nada impede que você pegue e transfira direto o dinheiro, pague com boleto e tudo, e aí o Mercado Livre não quer nem saber o problema que aconteceu entre os dois usuários que se envolveram na brincadeira. E o outro modelo que eu já comentei, né, no slide anterior, que é o modelo do torrent, né, nós temos a arquitetura peer-to-peer, que é a arquitetura onde você tem máquinas se comunicando diretamente sem que exista
a figura, né, definida do cliente e do servidor. Ou seja, todas as máquinas são clientes e são servidoras ao mesmo tempo, ok? Bom, questão da mobilidade. A mobilidade, conforme eu já comentei anteriormente, é algo muito importante nos dias de hoje, até numa questão cultural, né? As pessoas, né, os mais novos, jovens, já não se interessam mais por dispositivos grandes, dispositivos de mesa, desktops, né? Tablets, por exemplo, duraram muito pouco tempo. Hoje em dia são brinquedos na mão de criança, né? Um passatempo para a criança ficar vendo o videozinho lá e deixar a mãe fazer as coisas que ela tem que fazer e tudo mais. Quer dizer, cada vez mais a mobilidade e a portabilidade são fundamentais para a sociedade moderna, né? Inclusive nos negócios. O camarada hoje que vai, esses representantes de fornecedores de bebidas da Ambev, o cara vai com um celular, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de receber uma encomenda, né, via Sedex ou até mesmo via PAC nos Correios. O camarada agora vem com o celular dele, ele te entrega o embrulho, pede para você assinar ali, ele tira uma fotografia. Se você tiver o aplicativo dos Correios, em segundos ele já vem lá e já coloca, já lança que o dispositivo foi entregue, né? Então é interessante, cada vez mais a sociedade se encaminha para uma dependência total das redes e dos dispositivos que funcionam como clientes dessas redes. Bom, as redes elas são taxonomicamente organizadas, né, num modelo que envolve tanto a abrangência física, né, da rede do modelo que você vai desenvolver, quanto dos protocolos que vão ser utilizados. Por exemplo, as redes locais, as LAN, têm como objetivo que sejam as mais velozes possíveis dentro de um alcance limitado. Porque quando você está falando de uma WAN, onde não há limites físicos, né? Você pode ter, se eu tiver uma ligação entre Brasil e Estados Unidos, é WAN. Se eu tiver uma ligação entre Brasil, entre Terra e Lua, é WAN. Se eu tiver uma ligação entre Terra e Marte, é WAN também. Não há um modelo interplanetário, né? Então, inevitavelmente, é claro que os protocolos de comunicação das redes WAN, eles é, são diferentes das redes LAN. No caso das redes LAN, por exemplo, o ponto de partida das redes LAN é justamente um alcance máximo a ser atingido, que é o alcance de 2.500 metros, que foi baseado nos cabos coaxiais, que não são nem utilizados mais, e os protocolos, então, no caso o Ethernet, né, que é o principal deles, que foi desenvolvido para o padrão de redes locais, ele trabalha com esse limite físico, né? E é claro que isso envolve a velocidade da luz, que é a velocidade na qual os bits se propagam, e a taxa de transferência, né? 10 megabits por segundo, 100 megabits, 1 gigabit, tá? Isso aí é taxa, não é velocidade. A velocidade é sempre a velocidade da luz. Se eu estou falando que eu tenho uma rede de 100 megabits por segundo, significa que ela tem a capacidade de enviar 10 vezes mais bits por segundo do que uma rede de 10 megabits por segundo. No entanto, o tempo que um bit vai levar para sair do ponto de origem e chegar no ponto de destino é rigorosamente o mesmo nas duas redes, tanto 10 quanto 100 megabits por segundo, tá claro? É importante não confundir taxa de transmissão com velocidade de transmissão. São coisas completamente diferentes. Bom, dentro dessa taxonomia, então, nós temos as redes pessoais, PAN, cujo principal modelo, principal representante é o Bluetooth, né, que nós usamos aí amplamente em celulares, fones de ouvido, dispositivos portáteis, né, principalmente fazer o que a gente chama de pareamento, né, entre dispositivos que estão próximos para que um dispositivo use serviços do outro. Então é o caso, por exemplo, dessas maquininhas pequenininhas que até o cara do trem lá usa, né, para vender pele de R$ 2 com uma maquininha de cartão. Vende a pele com máquina de cartão de R$ 2. Aquela maquininha, ela está pareada com um celular que está no bolso do cara, que por sua vez usa o plano de dados do cidadão para poder fazer comunicação lá com o gateway de pagamentos e fazer a autorização da venda.
tá certo? Então, as redes pessoais, elas foram criadas, como o próprio nome já diz, para atender a uma pessoa, as demandas de uma pessoa, fazer com que os periféricos em torno daquela pessoa, eles possam estar conectados a um centro, a um dispositivo central, que pode ser o seu celular, que pode ser o seu desktop, e através dele você possa se comunicar com esses periféricos. Então, essa foi digamos, a ideia da evolução das redes pessoais, atender a uma única pessoa. As redes locais, por sua vez, elas foram criadas para atender a uma corporação, a uma empresa. Né? A ideia, claro, é que você tenha essa empresa concentrada em um prédio. Ah, mas se eu tiver 2 prédios, 3 prédios? Bom, o ideal é que você tenha uma rede local em cada prédio e tenha uma ligação entre elas, que pode ser baseada em protocolos de rede local, ou você pode até ligar esses 2 prédios à internet e ter uma ligação WAN entre eles. Tá certo? Então depende do projeto, depende das facilidades, depende da possibilidade de passagem de cabo e tudo mais, depende de uma série de coisas, mas em princípio a grande maioria das empresas ficam concentradas num único ambiente físico, né, cuja distância entre 2 pontos nunca seria maior do que 2.500 metros. Então, inevitavelmente, né, as redes locais, que são, sem sombra de dúvida, as mais numerosas no mundo inteiro, elas usam protocolos específicos para esse limite físico, porque o grande objetivo é fazer com que a velocidade dos bits, ou melhor, a taxa dos bits, o tempo de duração de cada bit, ele seja compatível com essa distância máxima, para que os bits não se percam ao longo do caminho. Bom, com o crescimento e a interligação dessas redes locais, imagina no Rio de Janeiro, sociedade como o Rio de Janeiro. Eu tenho lá o Rio de Janeiro, centro da cidade, várias empresas, cada uma dentro de um prédio e cada uma realizando a sua tarefa específica. Acontece que essas redes eventualmente precisam se comunicar, precisam trocar B2B, por exemplo, né, e tudo mais. Uma grande ideia foram as redes metropolitanas. Inicialmente, as redes metropolitanas elas foram idealizadas para a comunicação via cabos. Né? Então, as metro Ethernets, né? Essas redes onde você passaria fibras óticas pela grande metrópole, né? Como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, México e tudo mais. E aí você teria nas ruas, né? Passando pelas calçadas, dispositivos aos quais você poderia conectar a sua rede local, né? Gateways para conectar a rede local e, através dessa infraestrutura, se comunicar com outras redes locais. E, inevitavelmente, é claro, essa rede metropolitana estaria também ligada a um gateway de internet para você poder navegar, acessar outros países, acessar conteúdos web e tudo mais. Né? Infelizmente, como você fazer obra em grandes metrópoles é sempre uma coisa complicada, esse modelo cabeado não teve grande sucesso e foi substituído por um modelo de rede sem fio, né? O padrão WiMAX, que vocês vão ver em rede sem fio. Né? Esse modelo ele chegou a ser implementado, inclusive aqui no Brasil, né, como forma experimental pela Embratel, mas não houve uma aceitação muito boa do mercado, não. De uma maneira geral, hoje o cenário prático que nós temos são redes locais que são interligadas ao resto do mundo através de enlaces WAN com operadoras. Quer dizer, a gente pula uma etapa, né, que é a etapa da rede da cidade. A gente passa direto para a rede WAN, que é uma rede que não tem fronteiras. Certo? E já que a gente está falando dela, né, então a rede WAN é Wide Area Network, né, aliás, me desculpe, né, as siglas, PAN é Personal Area Network, LAN é Local Area Network, MAN é Metropolitan Area Network e WAN é Wide Area Network, né, uma rede de ampla área, de área de amplo espectro. Né? Bom, então essas redes geograficamente distantes, né, separadas, esses modelos de WAN, são modelos muito próprios, onde os protocolos eles são baseados em não ter limitação de distância, tá certo? Na realidade, a limitação vai ser física, vai ser de acordo com a capacidade de transmissão, não é à toa que nós temos ligações entre cada um dos continentes do planeta através de fibras óticas que estão passadas pelos nossos oceanos, tá certo? Isso tudo está dentro do contexto da WAN. E dentro desse contexto nós temos a própria internet, né? E nós temos os contextos, as discussões de intranets e extranets. Né? Então, a internet é uma rede de interligação de redes. Então, a internet não é uma rede comercial, é uma rede pública, gratuita, né?
bancada pelos governos mundiais, tá certo? Pelo menos por enquanto ainda está assim. Não censurada, né? Aquela coisa toda. Agora, o que seria uma intranet? A intranet é o uso do modelo da arquitetura internet, ou seja, o TCP/IP, dentro da sua rede local. Então, é um modelo que tem sido muito adotado pelas empresas, as empresas desenvolvem os seus portais, e dentro da rede você tem páginas web, aonde da rede que eu digo, dentro da tua empresa, você tem páginas web onde você faz formulários, você faz comunicação, você, enfim, faz tudo que você precisa fazer dentro da empresa através desse modelo intranet. E a extranet seria justamente o acesso a essa intranet através da internet. Seria você na sua casa, né, usando a internet e usando um cliente web, por exemplo, um browser, você mediante, claro, uma autenticação segura, né, e criptografia de todo o tráfego, você fazer acesso à rede interna da tua empresa e poder fazer relatórios e fazer tudo mais que hoje é tão importante para o trabalho remoto. Ok, pessoal? Então esses aí são os modelos topológicos das redes de computadores. Aqui é apenas uma apresentação gráfica, né, do que eu já falei. Então, nas redes pessoais, a primeira ideia é você conectar os seus periféricos a um dispositivo central, que pode ser o seu celular ou o seu desktop. Né? Aqui as redes sem fio, né, e as redes com fio. As redes sem fio, o modelo I3E 802.11, né? Não confundir com Wi-Fi. O Wi-Fi é um nome comercial, o padrão é 802.11. E aqui as redes cabeadas, né? Que é 802.3 e as suas variações, né? Com várias letras e tudo mais. Ambos são modelos de redes locais, certo? A única diferença entre eles é que um é sem fio e o outro com fio. Tanto que adotou-se a nomenclatura WLAN para o modelo sem fio e apenas o LAN para o modelo com fio. Nós vamos discutir detalhadamente esses dois modelos quando a gente falar de camada de enlace. Tá ok? Bom, as redes metropolitanas, o principal exemplo é a rede da NET, né? Onde nós temos cabos coaxiais que são passados pelos postes e passam em frente à nossa casa, né? E aí você tem ligações entre a sua casa, né? Tipicamente com cabo coaxial fino, a esse cabo coaxial grosso, que é um cabo coaxial mais robusto, né? Onde nós temos caixas de junção, é fácil ver isso nos postes, né? Onde você tem net, e eles vão depois até uma central. Normalmente essa central fica subterrânea, né? Fica protegida, né? De outros problemas, né? Das intempéries. E nessa central você tem uma ligação com fibra ótica, né? A antenas, a própria internet e tudo mais. Então é um serviço que atende a toda uma cidade, certo? Como eu disse, esse modelo ele está rapidamente sendo substituído por outros modelos. A própria fibra ótica, né, que é um padrão de rede local, não é um padrão de MAN, né, vem substituindo as redes cabeadas com cabo coaxial amplamente aí em todas as localidades do mundo, não só do Brasil. Okay? No modelo da WAN, né, nós temos várias possibilidades. Nós temos a possibilidade de você próprio passar os seus cabos, claro que isso daí demanda uma manutenção, né, constante, sem falar de licenciamento, né, uma série de custos e tudo mais. Né, só seria viável realmente numa situação onde você tivesse absoluta certeza de que a empresa não ia se mudar nos próximos 100 anos, né, vamos dizer assim. Temos um modelo onde você pode contratar uma operadora que te fornece os enlaces, né, as linhas de transmissão para interligar os seus pontos. Aqui no modelo gráfico que a gente está vendo aqui é Perth, Brisbane e Melbourne, né? 3 cidades aí na Austrália, bastante distantes entre elas e tudo mais. Então você poderia contratar operadoras para poder fornecer essa solução física de interligação dos seus dispositivos. E também o terceiro modelo, que em função da evolução da internet, principalmente da disponibilidade da internet, que é um modelo baseado em LANs virtuais, em VLANs, né? Onde eu instalo gateways e uso a própria internet para interligar esses modelos. Se for uma aplicação de alta disponibilidade, né, algo que realmente você não possa parar porque tem prejuízos grandes, a ideia, o ideal, né, é você
combinar esses dois modelos, né? Usar o modelo de internet apenas como modelo recursivo, modelo substituto, né? Modelo contingencial, e usar o modelo de operadora, principalmente, né? Que é muito mais barato do que com recursos próprios, para você fazer o principal, né? Aí, claro, com a combinação desses dois e, lógico, né, uma gestão adequada, você pode ter melhores custos e uma garantia de disponibilidade dentro daquilo que o seu negócio precisa, ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre hierarquia de protocolos, né? Ou seja, a parte de software de rede. Né? Falamos um pouquinho sobre hardware de rede, é claro que nós vamos entrar a fundo nisso na parte de camada física, mas essa aula é uma aula apenas introdutória. Vamos aqui dar uma pincelada no tópico de software de rede. Né? Todos os modelos arquiteturais de rede, todos eles, são baseados em camadas de protocolos. Ah, mas sempre foi assim? Claro que não. Antes do modelo OSI da ISO, né, que surgiu na década de 80, não havia um modelo arquitetural padrão. Ou seja, cada fabricante desenvolvia o seu próprio modelo. A IBM tinha o seu modelo, a Digital tinha o seu modelo, a Hitachi tinha o seu modelo, a Boros tinha o seu modelo. Ou seja, cada desenvolvedor de sistemas computacionais usava um modelo que era incompatível com os outros modelos. E, principalmente, incompatível entre os próprios modelos do mesmo fabricante. Eu vivi essa situação na década de 80, quando nós, na Marinha, recebemos um computador novo, um mainframe novo, e tivemos um trabalho absurdo para fazer a portabilidade dos dados do nosso mainframe anterior para o modelo novo. Tivemos que desenvolver uma aplicação para converter os dados de um formato de computador para outro, porque eles eram completamente incompatíveis. Isso sem falar, naturalmente, das aplicações. Aplicações totalmente diferentes. Quer dizer, o Fortran que a gente usava na época tinha uma série de funções, uma série de sintaxes que não eram aceitas no modelo novo e vice-versa. O modelo novo tinha mais recursos que o modelo anterior não aceitava, ou seja, era realmente um cenário muito complicado. Então a ISO, ela resolveu na década de 80 botar fim nisso e propôs o que foi o embrião de todos os modelos arquiteturais que vieram depois disso. Né? Como, por exemplo, o modelo NetBIOS, o modelo TCP/IP, tá certo? E uma série de outros modelos, o próprio AppleTalk, né, da Apple. A Apple também tem uma arquitetura de protocolos, todos eles baseados em camadas, onde você tem um nível de abstração muito grande entre o que acontece numa camada, dentro dessa camada, em relação às outras camadas. Né? Então a ideia basicamente é a seguinte: eu tenho que desenvolver protocolos para atender a serviços. Camadas prestam serviços para as camadas superiores a ela e recebem serviços das camadas inferiores a ela. Né? Como eu vou fazer isso? É questão de implementação. Então, na especificação do meu protocolo, eu digo o que fazer, sem dizer como fazer. Entenderam a ideia, pessoal? Então vamos agora aos poucos entender um pouquinho dessa organização. Né? Esse modelo aí que eu estou mostrando para vocês é um modelo que a gente chama de modelo didático de 5 camadas, ou TCP/IP didático de 5 camadas. Não confundir com a arquitetura TCP/IP. A arquitetura TCP/IP é um modelo de 4 camadas, vou mostrar para vocês mais adiante. Só que, na prática, o I3E, o Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, resolveu que não era conveniente manter as funcionalidades, os serviços de camada física e de enlace numa única camada. E achou interessante seguir a orientação do modelo OSI, que separava esses serviços, né, em camada física e de enlace. Então, na prática, essas duas primeiras camadas, camada 1 e camada 2 do modelo didático, é o que a gente tem implementado no mundo real. Mas o modelo de desenvolvimento, o modelo de padronização, ele usa o modelo de 4 camadas do TCP/IP. Eu estou falando isso porque em questão de concurso, se perguntarem para vocês quantas camadas tem o modelo TCP/IP, ele tem 4 camadas. O modelo didático, o modelo prático, né, que seria o de fato e não de direito, ele, na verdade, é organizado em 5 camadas. E essa figura é uma figura muito importante para as nossas discussões, tá? Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que as camadas elas são
padronizadas, elas são desenvolvidas, são especificadas para prestar serviços para a camada superior e receber serviços para a camada inferior. Então, por exemplo, vamos observar aqui a camada 2. Né? A camada 2 ela tem uma interface com a camada 3 e tem uma interface com a camada 1. Isso significa dizer que a única forma da camada 2 se comunicar com a camada 4 é através da camada 3. Tá claro isso? Então, na verdade, o serviço prestado é hierárquico, né? Quer dizer, cada camada presta serviço para a camada de cima e assim sucessivamente. E, inevitavelmente, seria impossível uma camada 4 receber serviço direto da camada 2, porque a camada 4 só está preparada para receber serviço na interface 3/4. Ou seja, o formato dos dados tem que estar próprio para ser recebido da camada 3 e não da camada 2. Tá claro isso? Então, o conceito, né? São 3 conceitos importantes: serviços, protocolos e interfaces. Os serviços eles são acondicionados em camadas, então cada camada presta serviços para a camada superior e recebe serviços da camada inferior. E ela presta serviços através do quê? De uma interface, né? Que também é alvo de definição, que também é alvo de padronização. Eu defino na padronização de uma interface o quê? Quais são as mensagens e respostas que podem ser trocadas através dessas camadas. Tá certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Vamos supor, eu tenho o protocolo HTTP. O protocolo HTTP ele pode estar usando o SSL. Né? O SSL é um protocolo de segurança que oferece um socket seguro de comunicação. Então, é claro que quando o HTTP ele está usando o serviço SSL, ele vai receber serviços da camada SSL, tá certo? Que é uma subcamada de aplicação. Vou mostrar isso para vocês lá na última parte, quando eu falar de aplicação, tá certo? Então, essa interface, ela tem que estar definida, né? Lá bonitinho, dentro da especificação do HTTP. Quando eu estiver usando em ambiente de segurança, é o chamado HTTPS, as mensagens a serem recebidas são essas, e as respostas são aquelas, tudo padronizado. E, para finalizar, nós temos os protocolos, né? Que basicamente é o conjunto de mensagens e formatos de mensagens que são trocados entre as entidades pares. Observe que as linhas horizontais que interligam as camadas, elas são tracejadas. Por quê? Porque, na realidade, não existe uma comunicação horizontal entre as camadas. Né? Uma mensagem enviada da camada 5 cliente para a camada 5 servidora, ela vai ser enviada, na realidade, para a camada 4, que vai ser enviada para a camada 3, e em seguida para a camada 2, até a camada 1, aonde os bits vão ser transformados em sinais físicos de transmissão, como, por exemplo, pulsos elétricos ou sinais de luz, vão ser transmitidos pelo meio físico para entrarem pela camada 1 do servidor, serem desencapsulados, enviados para a camada 2, camada 3, camada 4, até que eles cheguem na camada 5. E no momento que eles chegarem na camada 5, a abstração que a sua aplicação vai ter é que esses dados estão sendo recebidos diretamente do cliente em qualquer outro lugar do mundo. Ok, pessoal? Então, esses são os conceitos, né, de serviços, protocolos e interface. Então, recapitulando, serviço, o que é serviço? É uma funcionalidade prestada por uma camada para a sua camada superior. O que é uma interface? Uma interface é um ponto de comunicação entre duas camadas adjacentes, através do qual são enviadas mensagens e são recebidas respostas. Claro que tudo isso é padronizado, tudo isso entra dentro de documentos de padronização. E o que é um protocolo? É um conjunto de mensagens e formatos de mensagens que são trocados entre entidades pares. O que são entidades pares? Entidades semelhantes. Camada 2 com camada 2, camada 3 com camada 3. HTTP cliente, HTTP servidor. SSL cliente, SSL servidor. FTP cliente, FTP servidor. Você não consegue usar um cliente Telnet para acessar um servidor FTP, tá certo? Porque são protocolos diferentes, apesar de estarem funcionando, operando na mesma camada, tá certo, pessoal? Então, esse é o conceito. Bom, essa figura mostra uma característica inerente do modelo TCP/IP, que é o seguinte: para que eu tenha democracia
no acesso a essa rede que é pública, é importante que não só o limite de distância seja respeitado, mas também existe um tamanho máximo de mensagem. Porque se eu não limitar o tamanho da mensagem, ela pode acabar, ela pode saturar, fazer flooding, né, na memória de um roteador e impedir que ele possa atender a outros usuários. Então, uma questão interessante que acontece aqui, no caso, na camada de transporte, que é a camada 4, né, é que eu recebo lá da camada 5, que é a camada de aplicação, uma mensagem. Essa mensagem ela recebe um cabeçalho, certo? E na camada 4, a mensagem ela é dividida em pedaços menores, de forma que o tamanho máximo dessa mensagem, obviamente depois de incorporados todos os outros cabeçalhos, eles não ultrapassem o limite máximo, né? By the way, só para informar, mais adiante nós vamos falar sobre isso, nas redes Ethernet, o tamanho máximo de uma mensagem é de 1.500 bytes, tá certo? Aí, e o que acontece? Na camada de transporte, as mensagens da aplicação são divididas de 1460 e 1460 bytes. Falei, ué, por que 1460? E aonde que estão os 40 bytes de diferença para os 1500? É porque nós temos dois cabeçalhos de 20 bytes, né? O próprio cabeçalho de rede e o cabeçalho de transporte, ambos com os 20 bytes, né? Que somando dá uns 40, somados aos 1460 chega aos 1500. Então o que vai acontecer? Cada pedaço desse mensagem, observe que a mensagem M deu origem à mensagem M1, a mensagem M2, na realidade M1 mais M2 é igual a M, né? São pedaços da mensagem, e eu tenho cabeçalhos, né, que são utilizados para fazer com que esses pedaços cheguem até o destino, aonde eles são remontados, como vocês podem ver na parte da direita, né, onde eu tenho lá a máquina de destino, né? Então, na camada de rede, eles são recebidos, são enviados para a camada de transporte, e na camada de transporte, que é a camada 4, o pedacinho M1 vai ser novamente reunido com o pedacinho M2, mais uma vez obtendo então a mensagem M. E observe que isso é totalmente transparente para a camada 4, assim como para a camada 5, ok? Na camada 2, o que vocês estão vendo aí, muito importante isso, é que além dos H, que são os headers, né, cabeçalhos, e M, que é de mensagem, nós temos o T, que é o trailer. Trailer é uma informação que é adicionada à minha mensagem, né, à minha mensagem no formato final de transmissão, para verificação de integridade. É para isso que serve o trailer. O trailer ele é basicamente composto de um CRC de 32 bits, né, de 4 bytes, que é calculado e conferido para se aferir se efetivamente a mensagem não foi corrompida, nenhum bit foi perdido em trânsito. Ok, pessoal? Bom, aqui só para mostrar para vocês como que um protocolo, né, ele é especificado, ele é definido dentro de uma RFC, né, que é o documento de padronização usado pela Internic, né, pelo órgão aí de padronização da internet, através do seu braço, né, de padronização, que é o IETF, né. Existe todo um modelo, esse modelo ele foi desenvolvido no contexto, né, das discussões do modelo OSI, e depois, claro, vários pesquisadores deram continuidade a isso dentro das discussões do TCP/IP. Então, são usadas o que nós chamamos de primitivas. Como você vai implementar essa primitiva, não interessa. Isso aí é uma questão de implementação. Mas é importante que, lembra daquelas mensagens que são trocadas pela interface? Né, que eu mostrei para vocês lá, interface entre a camada 1 e camada 2, interface camada 2, camada 3. Aí lembra que eu falei para vocês que eu defino quais são as mensagens e respostas que são trocadas por essa interface. Então, isso tudo é definido através de primitivas. Por exemplo, o que é uma primitiva listen? Uma primitiva de escuta. Então, o que acontece? Se eu tiver com a primitiva listen efetivada num socket, ela está aguardando o recebimento da mensagem connect. Se eu não tiver com o listen e eu receber um connect, o que vai acontecer? Ele vai rejeitar, vai dar um reject, porque eu não estou em estado listen. Então é algo de alto nível, de um nível de abstração muito alto, que é utilizado para definição de todos os protocolos de todas as camadas. São essas primitivas de serviços, para definir quais são os serviços que vão ser trocados entre as interfaces.
tá ok? Então, quando vocês forem ler um documento de padronização de protocolo de comunicação, vocês vão encontrar um modelo arquitetural lá, uma máquina de estados e desenhos gráficos, onde toda a comunicação entre clientes e servidores vai ser definida através dessas primitivas. E aí a implementação fica a critério de cada programador, né? De cada equipe de programação. Bom, então eu já tinha adiantado para vocês, né, o modelo OSI. O modelo OSI é um modelo que veio para resolver, para equacionar o problema da falta de uniformidade entre os inúmeros fabricantes, desenvolvedores de arquiteturas computacionais, de hardware e de software, né? Esse modelo ele foi baseado em 7 camadas, né? Como Lavoisier dizia, né? Nada se cria, tudo se transforma. Na realidade, a gente pode até extrapolar isso aí um pouquinho mais, dizendo que nada se cria, tudo se copia, né? Porque, na realidade, esse modelo modelo OSI, ele é fortemente baseado no modelo SAA da IBM, que também tem 7 camadas, né? A principal diferença do modelo OSI é que o modelo OSI ele não define uma implementação específica, um software específico para cada camada, como o SAA faz, né? O modelo OSI ele apenas define, como eu falei, as características dos serviços de cada camada que precisam ser prestados. Então ele diz o que fazer sem dizer como fazer. Isso é muito interessante, certo? Como eu tinha já adiantado para vocês, a especificação tem um nível altíssimo de abstração, de forma que qualquer desenvolvedor, qualquer fabricante de hardware pode pegar as especificações do modelo OSI e desenvolver os seus sistemas e o seu software também. Né? As camadas todas desempenham funções muito bem definidas que não são repetidas em outras camadas, certo? Os protocolos todos, eles são também desenvolvidos pela ISO, de forma que eles são gratuitos, não há nenhuma cobrança de royalty, né? Você fala em TCP, IP, UDP, FTP, Telnet. Tá, quem é que paga por isso? Ninguém. Qualquer um. Você pode pegar um Linux gratuitamente, instalar no teu computador sem pagar um tostão para ninguém e usar, acessar qualquer servidor, qualquer coisa, né, que esteja baseada nesses modelos, nesses padrões. Não confundir com soluções proprietárias, como por exemplo Java, como por exemplo Flash, né, que até bem pouco tempo era bastante utilizado aí nas nossas aplicações, mas que tem proprietários, tem donos e existem questões de royalties envolvidas no uso dessas soluções, ok? Bom, então esse modelo OSI, né, é um modelo onde eu tenho um aprofundamento, né, desse conceito que eu apresentei para vocês naquele modelo didático de 5 camadas. Né? Aqui no caso eu estou mostrando o TCP/IP, né, acadêmico de 4 camadas, também a mesma situação, eu tenho camadas se comunicando apenas com as camadas adjacentes, os protocolos que representam, né, uma horizontalidade de comunicação, mas isso é apenas abstrato, tá ok? Na realidade, aqui na camada 1 ele bota aqui com uma linha cheia, não está correto, porque a comunicação não é entre o transmissor e o receptor, na verdade existem vários pontos, vários nós intermediários entre a origem e o destino final. Então, também a abstração que nós temos é que nós vamos receber aquilo da mesma maneira que foi enviado pelo primeiro nó de comunicação, certo? Então, aqui são aqueles conceitos que eu falei para vocês, agora estão aqui descritos. Os serviços são as funcionalidades prestadas para a camada superior. As interfaces, elas são pontos de comunicação entre as camadas adjacentes, onde são trocadas as mensagens e respostas. E os protocolos são conjuntos de regras e formatos que permitem a comunicação entre entidades pares, ou seja, entidades idênticas dentro de camadas de mesmo nível, certo? E a exemplo do ponto de comunicação de interface entre as camadas, que é o SAP, né, como vocês estão vendo aí, Service Access Points, também temos pontos abstratos de comunicação entre as camadas na sua comunicação entre os pares, na comunicação horizontal, que são os CEPs, Connection Endpoints. É meramente acadêmico, mas é importante conhecer esses conceitos porque dentro do documento de padronização eles são extensivamente utilizados para definir o modelo em cima do qual você vai ter que desenvolver a sua implementação. Bom, então aqui nós temos o modelo OSI, né, um modelo de 7 camadas,
tem que decorar, é o FERTSA, né? Ó, física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação, aplicação, sempre de baixo para cima. A numeração, layer 1, camada física sempre, camada 7, concurso, eles não dizem o nome da camada. O cara fala, assinale a alternativa que só tem protocolos L3. Ele está se referindo à camada 3 do modelo OSI, layer 3 do modelo OSI. Né? Então, aqui no meu modelo OSI, eu tenho as camadas totalmente identificadas através de números, né? E aqui a correspondente denominação deles. Bom, é importante, né? Eu acabei não comentando, não existe no modelo TCP/IP uma referência numérica às camadas. Até porque existe no TCP/IP uma certa liberdade de comunicação, ou seja, alguns protocolos eles são desenvolvidos para serem operados, digamos assim, intermediariamente. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês, bem interessante. O protocolo ICMP. O protocolo ICMP é um protocolo de rede que pode ser acionado diretamente por uma aplicação chamada ping, sem a utilização de nenhum protocolo de transporte, sem UDP, sem TCP e sem SCTP. Então é uma liberdade. Quebrei a hierarquia. Não, não quebrei a hierarquia. Simplesmente eu abri mão do transporte e da aplicação. Isso no caso do modelo TCP/IP, tá certo? No caso do modelo OSI, entre a camada de transporte e a camada de aplicação, eu tenho as camadas de apresentação e sessão. Já já eu vou discorrer para vocês quais são as funcionalidades de cada uma das camadas. Né? Por enquanto, nesse slide, o que eu preciso? Eu preciso que vocês observem, percebam e gravem qual é a sequência desses nomes dessas entidades, dessas camadas, e quais são as camadas que se comunicam com quais camadas. Tá certo? Tem também aqui uma representação extremamente feliz, né, do livro do Tannenbaum, né, essa figura eu tirei de lá, que mostra a interrede, né, ou seja, a comunicação através da rede, onde eu tenho apenas roteadores. Roteadores são equipamentos que implementam apenas até a camada de rede, né, então eu tenho a camada física, eu tenho a camada de enlace e eu tenho a camada de rede apenas, tá certo? E a abstração que eu tenho, então, é que a minha comunicação entre origem e destino, ela só é rigorosamente idêntica, a mensagem que é construída na camada 4 da camada de transporte do origem é a mesma mensagem que chega na camada 4 do destino final. Mas já não é, isso não é válido na camada 3, porque as informações de cada camada ficam nos seus respectivos cabeçalhos. E os cabeçalhos eles são retirados quando a mensagem é enviada para a camada superior. Então, de cima para baixo eu tenho encapsulamento, de baixo para cima eu tenho desencapsulamento. Vou mostrar isso já já num slide mais adiante. Né? Então, eu tenho protocolos que vão, digamos, orquestrar a troca de informações nó a nó, passo a passo, até que a mensagem chegue ao destino final. Então, por exemplo, eu posso ter a máquina da origem, o servidor, a máquina da esquerda, vamos dizer, é o cliente, e a máquina da direita é o servidor, por exemplo. Então, esse meu cliente, ele pode estar com uma rede Wi-Fi. E aí, a camada física dele é rádio. Assim como a camada física do roteador, que está aqui no meio da rede. Mas a ligação entre esse roteador que atende a minha rede pode ser de fibra ótica lá com o roteador da Oi. Não é verdade? Então, o protocolo que eu vou ter entre esses dois roteadores, que estão aí nessa parte bem no meio, né, do slide, entre o cliente do lado esquerdo e o servidor do lado direito, né, eu tenho dois protocolos físicos diferentes, que por sua vez vão ter dois protocolos de enlace completamente diferentes. Tá certo? E o protocolo de rede, eu posso ter IPv4 na máquina cliente e IPv6 na máquina servidora, não há problema nenhum. Na medida em que, lá no destino final, isso vai ser desencapsulado e o cabeçalho do IPv4 ou do IPv6 vai morrer na camada de rede de destino final. Apenas a unidade de transporte é que vai ser idêntica àquela que foi enviada lá no origem, ok? Bom, então esses aqui são as camadas, né? Aqui está a nomenclatura, né? Tá a nomenclatura L1, L2, E3, L de layer, né? Vocês precisam memorizar esses nomes e esses números para fins de concurso e para as nossas discussões também, ok? Então a sigla, a palavra mágica é essa aqui, ó, FERTSA, né? Física, enlace, rede, transporte, seção,
apresentação e aplicação. Ah, professor, como é que eu não vou confundir apresentação com aplicação? Muito simples. Tudo que nós desenvolvemos é aplicação, tá? Que é o que está mais próximo do usuário final, tá certo? A apresentação, já vou falar, é uma camada que transforma os dados, né, da aplicação, fazendo traduções, né, e uma série de outras funcionalidades que eu vou mostrar já para vocês, ok? Bom, o modelo TCP/IP também é um modelo hierárquico, também é um modelo orientado em camadas, né? Só que o modelo TCP/IP da internet, ele tem, como eu falei, algumas liberdades, né? Algumas aberturas que o modelo OSI não permitia, né? Como, por exemplo, essa questão de você ter um protocolo que é acionado direto por uma aplicação lá na camada de rede, sem passar pela camada de transporte, sem precisar do encapsulamento na camada de transporte. Né? Sem precisar, porque se eu quiser eu posso usar o ICMP com o UDP. Não tem problema nenhum, existem aplicações próprias para isso. Né? Mas se eu uso o PING, por exemplo, que é o protocolo que a gente mais utiliza para medir tempo de resposta, ele não usa a camada de transporte, ele vai direto na camada de rede. Certo? Então, no caso, o modelo TCP/IP, ele tem basicamente apenas uma camada de aplicação, uma camada de transporte, uma camada de internet, né? O nome dele em inglês é Internet Protocol, né? Nessa camada, e uma camada que aí tem várias traduções diferentes, né? O modelo original dele ele chama de Network Access, né? De camada de acesso à rede. Né? No Tannenbaum, por exemplo, ele traduziu aqui para a camada de enlace de dados. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque existem várias características de camada física na primeira camada do TCP/IP. E lembrando, mais uma vez, que não há uma referência numérica às camadas do TCP/IP, tá certo? Bom, aqui essa figura é uma figura bastante digamos, comum, né, de se encontrar na internet, vocês vão ver isso quando vocês forem estudar. Quais são as camadas do modelo TCP/IP que não estão presentes no modelo OSI? Em função do modelo didático de 5 camadas, onde a camada física existe aqui no lugar desse primeiro sombreado, eu tenho um consenso. Então, o consenso é que existe na realidade, uma funcionalidade muito visível física nessa camada de acesso à rede, né, que faz com que nós não possamos considerar, então, a camada física como uma camada ausente no modelo. Então, existe um consenso que, na realidade, as duas camadas ausentes do modelo são apenas as camadas de apresentação e de sessão, sendo que, na realidade, as funcionalidades dessas duas camadas, tanto apresentação quanto sessão, elas existem dentro da camada de aplicação do TCP/IP. Ou seja, se você precisar das funcionalidades de aplicação, vou dar um exemplo. Funcionalidade de camada de apresentação, compactação. Se você precisar de compactação, você vai ter que incorporar uma biblioteca no teu programa, na tua aplicação, para compactar os dados, antes de mandar os dados para a camada de transporte. No modelo OSI, isso seria resolvido por uma camada do próprio sistema operacional, ou seja, a aplicação continuaria sendo a única parte desenvolvida pelos usuários e a funcionalidade de apresentação, que incluiria, por exemplo, a compactação, estaria embutida dentro do sistema computacional no seu software básico, no seu sistema operacional, assim como as funcionalidades da camada de sessão. Okay? O modelo TCP/IP, ele tem protocolos muito populares, muito famosos, né? Logicamente, em função do fato da internet ser esse sucesso total e absoluto, mas é importante observar que esses protocolos todos eles foram desenvolvidos há muitas décadas atrás, numa época em que não existia ainda o conceito de hacker, de invasão, e que os protocolos todos foram desenvolvidos por estudantes para estudantes. Então a ideia era democratizar o conhecimento, democratizar a informação,
permitir que os pesquisadores trocassem informações entre dois pontos distantes do planeta, né, sem a necessidade do uso de correio, papel e essas coisas. Então, os protocolos eles têm algumas carências, algumas demandas de segurança, né? Existem hoje muitos problemas de segurança com DNS, né, com o próprio IP, a questão do IP, apenas no IPv6. Se eu quiser usar a segurança no IP, eu tenho que agregar o IPsec, que não é ainda uma realidade na grande maioria das instalações e tudo mais, enfim. Então nós temos muitas questões em função desse legado, né, que nós temos da origem do TCP/IP, certo? A internet ser baseada nele, mas as coisas aos poucos vão sendo adaptadas, vão sendo modificadas. O IPv6 já embute essa segurança, por exemplo. O DNS, existe um movimento muito forte, muito grande, para que o DNS seguro, né, o DNSSEC, substitua o DNS tradicional, né, usando assinaturas digitais nas comunicações entre servidores DNS e tudo mais. Agora, protocolos como SMTP, HTTP, né? Quando a gente fala de correio eletrônico, por exemplo, ou SMTP, não há nenhum tipo de proteção. Os correios eletrônicos são enviados em texto claro. Eu, se quiser ter alguma segurança, eu preciso transformar a mensagem num anexo, criptografar e, aí sim, colocar esse anexo criptografado no e-mail. É o único jeito, ou seja, uma gambiarra nítida, né? Então, aqui nós teríamos alguns protocolos, né, das minhas 4 camadas do modelo OSI. Né? Aqui na camada de enlace eu teria o protocolo DSL, né, muito popular aí com as o nosso serviço Velox, né, e tudo mais. O SONET, um serviço de fibra ótica, né, o modelo 802.11, o Wi-Fi, que é muito popular também, e o Ethernet das redes cabeadas, das redes locais, que são bastante populares também. Né? Os protocolos de rede, tem o IP aqui, tem ICMP, mas tem também o IGMP, são vários outros. Transporte, além do TCP e UDP, temos também o SCTP. Né? Na camada de aplicação, nós temos dezenas de protocolos, aqui ele está só dando um exemplo, HTTP, SMTP, RTP, DNS, mas vamos ver na camada de aplicação alguns outros protocolos, mas inevitavelmente esses aí vão ser aqueles onde a gente vai focar principalmente para que possamos conhecê-los a fundo, ok? Bom, esse aqui é o modelo didático de 5 camadas, já expliquei porque o I3E, que é um instituto responsável, né, especialista em questões de eletrônica, né, e elétrica, entendeu que não havia como atribuir para as redes públicas, né, para a infraestrutura comum, toda a funcionalidade prevista para a camada física. Então, inevitavelmente, fez com que grande parte, né, das características de conversão e tudo mais, né, fosse local, ficasse por conta dos próprios computadores, dos próprios dispositivos dos usuários e dos servidores. Né? Então, o modelo didático 5 camadas, no caso, então, tem aí a camada física como primeira camada do modelo, sendo mais uma vez, né, lembrando, não existe essa referência numérica que tem aqui à esquerda, tá? Apenas a nomenclatura, os nomes, né, das camadas, e aqui os números estão sendo colocados apenas para mostrar, para fixar que o modelo didático, então, usa 5 camadas. Bom, essa figura aí, ela está muito poluída, né? Tem muita coisa, mas é a figura mais completa que eu encontrei sobre as funcionalidades de cada camada. Eu vou aqui apenas fazer um overview, né, de cada uma dessas figuras, né? E o que eu espero é que vocês procurem na internet, né? Vejam lá, às vezes o próprio livro, não sei, para que vocês possam se familiarizar com as funções de cada camada e observar que efetivamente não há uma repetição de funções entre as camadas. Cada camada pratica serviços que são absolutamente distintos das demais camadas. Bom, mas eu vou explicar na ordem, né? Então, primeiro, a figura mais superior à esquerda do slide, aonde eu tenho os nomes das unidades de dados para cada camada do modelo OSI. Né? Então, até a camada de seção, ou seja, a camada de apresentação, a unidade de dados é dados. Depois a camada de apresentação são dados,
camada de seção, dados. Depois, quando esses dados são mandados para a camada de transporte, eles se tornam segmentos, porque como eu já falei para vocês, para garantir democracia no acesso às redes públicas, né, os dados eles têm tamanhos limitados, então eles são chamados de segmentos. Então os dados vão ser cortados em pedaços menores, que são chamados de segmentos. Cada segmento vai ser encapsulado em um pacote, tá? Então o nome da unidade de dados na rede, na realidade, é pacote. Ele é segmentado ainda na máquina de origem, certo? Mas antes de ser enviado através da rede, ele se transforma num pacote, onde ele vai receber no cabeçalho de rede informações que vão possibilitar que ele chegue até o destino. É o equivalente aos dados que você coloca no envelope de uma carta, onde você coloca lá o destinatário, nome do destinatário, endereço, cidade, CEP. Então, essas informações equivalem às informações do cabeçalho do pacote, que permitem aos roteadores no caminho escolherem os melhores caminhos para que esse pacote chegue até o destino final. No destino final, esses pacotes eles vão ser desencapsulados, ou seja, vão ser retirados os cabeçalhos, né, da camada 3, da camada de rede, e os pacotes vão ser enviados para a camada de transporte, quando então esses segmentos vão ser novamente reunidos, né, que a gente chama de remontagem dos segmentos, para que a camada de seção, então, receba os dados de forma íntegra, sem nenhum tipo de segmentação, ok? Como vocês podem perceber, lá embaixo, as camadas físicas, então, elas estão interligadas por bits. Só que não são bits nesse formato aí, não, zeros e uns. Eles são zeros e uns ainda na camada de enlace. Quando eles passam pela rede de comunicação, entre uma camada física para outra camada física, o que eu tenho são pulsos elétricos, sinais de luz, ondas eletromagnéticas, enfim, são sinais físicos que representam bits e não os bits propriamente ditos. Tá certo? Aqui na outra figura, mais abaixo dessa, já tem uma representação melhor dessa questão na camada física, tá? Na realidade, a ideia da figura é mostrar a questão do encapsulamento. Então, por exemplo, você quando vai escrever um e-mail, né, você tem lá o corpo do e-mail, que é a data, é o data, né, campo data, dados. Você tem lá o texto do teu e-mail, você tem os anexos, né, e tudo mais, mas você tem informações de label, você tem informações de header, né, de cabeçalho, onde você vai botar qual é o e-mail de origem, qual é o e-mail de destino, reply to, né, uma série de informações que nós vamos ver quando a gente for estudar a camada de aplicação. Essas informações elas vão ficar então nesse L7H que vocês estão vendo lá. É o cabeçalho da camada de aplicação. Quando o teu e-mail for recebido, o protocolo HTTP vai processar tudo isso e vai mostrar para você apenas o teu e-mail, né? Todas aquelas informações técnicas referentes a relay, a servidores no caminho e tudo mais, nada disso vai aparecer para o usuário final, porque isso daí vai fazer parte apenas do cabeçalho, vai ser consumido pelo protocolo, né, de forma a possibilitar o recebimento da mensagem, e logo a seguir esse cabeçalho vai ser descartado, né? Então, essa explicação que eu dei vale para todas as camadas, até a camada 2, aonde eu tenho o acréscimo de um trailer, né? De vamos dizer assim, um complemento aonde eu vou colocar apenas um código de verificação de erros, como por exemplo no caso do Ethernet, que é um CRC de 32 bits, de 4 bytes. Tá certo? Depois, quando vou para a camada física, o trabalho da camada física é apenas codificar e decodificar bits. Codificar no envio, decodificar na transmissão. Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando uma codificação do tipo Manchester, onde, aliás, na verdade, é uma codificação normal, codificação onde o bit 1 é representado por uma tensão alta, o bit 0 é representado por uma tensão baixa. Né? Essa codificação não é muito eficaz, nós vamos ver isso na camada física, existem vários problemas que podem acontecer decorrentes a isso, por isso é usado Manchester. Mas então, nessa representação, o que eu tenho? Um pulso elétrico é enviado com a fase positiva para representar 1 e a fase negativa para representar 0. Certo? E é isso que é transmitido através do fio elétrico que interliga as camadas físicas, né? A caixinha 1 do emissor com a caixinha 1 do receptor. Ok? Bom, então aqui fazendo
uma rápida explanação aqui do que está escrito nessas caixinhas, né? Que eu pretendo que vocês peguem lá depois com calma, né? Traduzam e leiam com atenção. Camada física, primeira e mais importante função da camada física, como eu já falei, codificar e decodificar bits. Então, a camada física, ela presta um serviço para a camada de enlace. A camada de enlace manda os bits no formato digital, binário, para a camada física, ou seja, zeros e uns, e aí a camada física vai transformar aquilo em sinal de luz, em sinal elétrico, em campo eletromagnético para transmitir através do meio. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Lá no receptor, quando a camada física receber, então, esses sinais elétricos, ela vai decodificar isso, enviando para a camada de enlace, é esse o serviço que ela presta para a camada de enlace, zeros e uns. Esses zeros e uns, então, vão ser recebidos através da interface entre a camada 1 e a camada 2, pela camada de enlace, e a camada de enlace vai fazer a sua primeira função, que é de agrupar esses bits, não é verdade, no que a gente chama de framing, né? Quer dizer, a configuração, o formato do frame, ou em português, o quadro, né? Então, o quadro nada mais é do que a unidade de dados da camada 2. Ele vai ser, então, montado pelo protocolo de camada 2, que logo a seguir, tão logo termine de montar esse quadro, vai fazer uma verificação de integridade do quadro com base no trailer, né? Então, essa é a ideia, é garantir com a camada 2 que você tenha integridade dos dados. Se por um acaso houve algum erro na transmissão física, é função da camada de dados, de enlace de dados, descartar esses dados. Tá certo? Ah, mas vai descartar? Como é que vai ser feita a retransmissão? Não se preocupe, que você vai ver já já como é que isso é resolvido. Por enquanto aqui, eu só preciso na camada de enlace garantir que uma unidade de dados corrompida não continue subindo nas camadas, não continue subindo esse elevador. Né? Então, qual é o serviço que a camada de enlace presta para a camada de rede? Ora, é a verificação de integridade, não é isso? E o agrupamento dos bits em quadros. Então, quando a camada de enlace manda o quadro desencapsulado, né, sem o cabeçalho da camada 2 e sem o trailer, eu já tenho então o que? O pacote, né, como você viu na primeira figura. E qual é a funcionalidade da camada de rede? É garantir uma comunicação, ou melhor, garantir que o pacote possa chegar ao seu destino usando os melhores caminhos, independentemente de existir um caminho fixo disponível entre origem e destino. Certo? Então, essa é a ideia, é garantir o roteamento das mensagens, garantir que as mensagens possam chegar aos seus destinos. Tá ok? Então, é como se fosse um serviço de correio. Você não sabe por onde a tua carta vai, você só vai colocar lá o destinatário e o remetente no teu envelope. Né? O correio vai receber aquilo, se aquilo vai de avião, vai de navio, vai de barco, vai de canoa, você não sabe quem é o teu o seu carteiro, você não sabe para que unidades dos Correios ele vai, mas a carta acaba chegando no seu destino. Então, o serviço dos Correios é como se fosse o serviço de um roteador, é por onde ele faz a mensagem chegar ao seu destino. A camada de transporte é uma das mais importantes da arquitetura. Por quê? Porque ela é responsável por garantir a confiabilidade da comunicação fim a fim. Então, toda vez que uma máquina vai transmitir dados para outra, e esses dados demandam confiabilidade, vocês vão entender mais adiante o que significa isso, ou seja, é um correio eletrônico, é uma navegação web, é algo de extrema importância que eu não posso ter uma vírgula faltando, tá certo? O protocolo de transporte vai ser um protocolo confiável, como por exemplo o TCP. E aí, uma conexão virtual, um protocolo de comunicação vai existir entre o origem e o destino final para garantir que tudo possa ser controlado entre origem e destino. Ou seja, o origem vai transmitir, o destino vai receber e vai mandar um recibo para a origem. Dependendo daquele recibo, o origem vai retransmitir um dado que já foi transmitido ou vai mandar mais dados. Então, essa comunicação ela vai ficar acontecendo o tempo todo para garantir a confiabilidade que a rede não garante. Porque, como eu falei para vocês, a rede ela foi criada para ser resiliente. Mas os caminhos eles podem variar, as mensagens podem chegar fora de ordem,
Boa. Quem é que coloca, então, as mensagens em ordem? É a camada de transporte, porque ela é responsável por garantir a confiabilidade. Então, ela recebe os dados, ou seja, recebe os pacotes vão ser desencapsulados, eu tenho um número de sequência em cada segmento, e aí, então, cada segmento vai ser colocado numa posição idêntica à posição do transmissor. E aí, caso um único pacote esteja faltando, o receptor vai mandar uma informação para o emissor dizendo, olha, não recebi ainda o pacote número tal. E aí o emissor transmite novamente. Então, principal funcionalidade da camada de transporte é essa. Mas tem outras funcionalidades, como, por exemplo, o controle de fluxo, né? Porque às vezes uma máquina está transmitindo mais dados do que o receptor consegue processar. Então isso é regulado também, mais uma vez, através da camada de transporte, usando o mecanismo de janelas. A gente vai falar sobre isso detalhadamente quando eu explicar a camada de transporte. Bom, as duas camadas seguintes são camadas que morreram no modelo TCP/IP. Na realidade, elas foram incorporadas pela aplicação. Por quê? Porque são funcionalidades que, ou no caso da camada de sessão, basicamente deve estar presente em qualquer aplicação, certo? Imagina, vamos lá, funcionalidade da camada de sessão. Eu vou implementar um mecanismo de login e senha. Faz sentido eu processar a senha antes do login? Claro que não. A senha é um atributo do login. Então eu tenho que ter um protocolo de sessão dizendo a ordem, a sequência dessas mensagens. Qual é a primeira mensagem a ser recebida, qual é a segunda mensagem a ser recebida, qual é a terceira mensagem a ser recebida, qual é a quarta mensagem a ser recebida. Certo? Então isso é definido dentro de uma funcionalidade de sessão que hoje é incorporada a qualquer aplicação. Você, quando desenvolve um algoritmo, você, ao invés de se preocupar apenas com a parte visual, apenas com a parte de design, você se preocupa também com a máquina de estados, ou seja, com o funcionamento, com a lógica de comunicação entre o cliente e o servidor. Isso nada mais é do que um reflexo da incorporação das funcionalidades de sessão, né, que nos livros a gente encontra, passagem de token. O que é o token? É uma permissão para falar. Então é assim, bom, você vai fazer login sem. Então primeiro me diz quem é você, me diz qual é o seu login, qual é o seu e-mail. Aí eu faço a verificação do login. Ele existe? Existe. Então eu digo para ele, ok, pode me mandar a senha agora. É claro que as aplicações elas são feitas de uma forma que você não vê isso acontecer. Você digita o login e a senha. De uma maneira geral, a aplicação te responde, olha, ou o login ou senha estão errados, ou ambos. Mas na realidade é óbvio que você não tem como procurar uma senha para um login que não existe, ou para um login que você não sabe qual é. Não faz o mínimo sentido isso. Por isso que, claro, dentro do teu protocolo de aplicação, você vai definir que a senha só é procurada após a verificação de se o login existe e se ele efetivamente está válido e tudo mais, ok? Então essas seriam as funcionalidades da camada de sessão. Camada de apresentação, qualquer tipo de transformação nos dados. Então, por exemplo, eu quero criptografar a minha informação, é funcionalidade de apresentação. Eu quero compactar a informação, a apresentação. Eu quero usar caracteres árabes, né? Eu vou usar um código semelhante lá ao nosso ASCII, né? Onde nós temos caracteres latinos, mas um código que tem uma correspondência a cada número, né, que eu aciono, quando aperto uma tecla do meu teclado, ele vai acionar um código para o computador. Então ele vai dizer lá, é Alt 107. Então isso aí tem um significado, é um caractere. Se eu estou usando um teclado ABNT2, se eu estou usando o código ASCII, então eu vou usar os caracteres latinos, vou usar acentuação, eu vou usar os números, vou usar uma série de caracteres especiais que estão dentro do código ASCII. Então, esse tipo de conversão, né, da minha interrupção de teclado para um caractere, é feito por um protocolo de apresentação. Né? Hoje é óbvio que isso aí está dentro do meu sistema operacional, está incorporado lá dentro do sistema operacional e a tua aplicação, quando ela é acionada, você, através lá da tua biblioteca de I/O, você já seleciona o ASCII como seu idioma, como seu protocolo, né, de conversão para a comunicação dos seus usuários com a rede, ok? A camada de aplicação oferece apenas uma interface para o usuário. Então, em tese, segundo o modelo OSI,
ela seria responsável apenas mesmo pelo design. E toda a inteligência, né, da tua aplicação ficaria ali dividido entre a camada de apresentação e a camada de sessão, certo? A aplicação seria apenas uma interface para o seu usuário. Ok, pessoal? Então procure aí ler bastante sobre isso, porque isso é um tópico que vai ser muito discutido aí, não só na nossa aula de exercícios, mas também na aula nas provas, né? Bom, existe uma outra arquitetura que foi desenvolvida lá pelo Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas para atender especificamente às redes locais, né? As redes LAN. E esse modelo foi o modelo I3E-802, que envolve, né, uma série de modelos, uma série de padrões, né, como, por exemplo, o Fast Ethernet, o Gigabit Ethernet, o Token Bus, que foi muito usado pela IBM na década de 70 até a década de 80, né, o Token Ring, o FDDI, ok? O CSMA-CD, que foi o mais básico, o 802.11, né, que é o popularmente conhecido como Wi-Fi, mas o Wi-Fi eu vou explicar, na verdade é marketing, né, é marca comercial, o nome do protocolo é 802.11 mesmo, com as suas variações, né? Ponto A, B, G, N, né? Como você já deve ter ouvido, né? AC e outros mais, e tantos outros protocolos. O que tem de peculiar nessa arquitetura I3E802? O que tem de peculiar é que ela ainda divide a camada de enlace em duas subcamadas, que é a subcamada LLC e a subcamada MAC. Né? Como vocês podem ver na figura, a subcamada LLC é uma subcamada comum para todas as soluções e a subcamada MAC é uma subcamada, como o nome já diz, controle de acesso ao meio, Medium Access Control. Né? Esse é o significado de MAC. Né? É uma camada que vai atender as peculiaridades físicas da tua rede. Então isso é muito interessante para os sistemas operacionais. Por quê? Porque lá no meu Windows eu tenho total e completa abstração da rede que eu estou usando. Se eu estou usando Wi-Fi ou se eu estou usando rede cabeada, tanto faz. Eu vou abrir meu browser, eu vou digitar lá meu URL e não interessa por onde aquilo está saindo. Porque a comunicação entre o sistema operacional, o Windows, vai ser com a camada 802.2, que é a camada LLC, que é única para todas as soluções de rede que eu tenho. Perceberam, pessoal? Então isso é bastante interessante para garantir uma padronização, garantir uma facilidade no desenvolvimento e garantir naturalmente que nós tenhamos aí uma maior facilidade no desenvolvimento das soluções e dos sistemas operacionais. Ok? Bom, aqui é uma figura que está mais claro, né? Então o 802.2, que é idêntico para todos os Macs possíveis, né? Então dentro lá do meu ambiente eu posso ter Wi-Fi, posso ter Bluetooth, posso ter o Ethernet cabeado, né? Posso ter, enfim, uma série de outras soluções, não importa, porque o meu sistema operacional ele vai se comunicar com a LLC. E a LLC vai ter interfaces para todas as possíveis subcamadas Mac. Então, não vou ter problemas de compatibilidade. Certo? Tá? Aqui é um outro exemplo, né? Eu estou num modelo abaixo, né, dessa primeira mais à esquerda. Eu tenho uma LLC única. Eu tenho, então, na subcamada Mac, Ethernet, Token Ring e FDDI, num único computador. Todos eles acessando o mesmo meio físico e todos eles se comunicando sem nenhum problema, né? E aqui, mais à direita do slide, embaixo, eu tenho uma comparação final aí entre o modelo teórico, o modelo acadêmico do TCP/IP e o modelo OSI, né, onde a camada de aplicação ela aborda, abrange todas as funcionalidades de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI, né? A camada de internet apenas aceita uma rede sem conexões, connectionless, que é a rede IP, né? A gente vai falar sobre isso mais adiante. Enquanto no modelo OSI eu poderia ter uma rede conectada, o modelo OSI nunca foi, na prática, né, na verdade, implementado, né, comercialmente disponibilizado. E a camada de interface de rede, na prática, foi substituída por esse modelo I3E802, que tem duas camadas, né? Uma camada dividida em duas, a camada de enlace, dividida em LLC e MAC, e a camada física, rigorosamente de acordo com o modelo OSI, com as funcionalidades de camada física, ou seja, codificação e decodificação de bits, o que eu expliquei para vocês no slide anterior, ok?
Esse aqui é um resumo que eu fiz com base em questões de concursos, né? Eu tirei mesmo de questões de concursos, né? O cara coloca lá, assinale a questão que tem, ou assinale qual é a camada responsável por essas funções, né? Então eu tenho aí um resumo de tudo que eu falei para vocês, lembrando algumas palavras, né? No caso, token é uma permissão, uma passagem de autorização para transmissão. Tá certo? Sincronização é uma garantia que origem e destino estão efetivamente no mesmo ponto dos seus programas, né? Tanto no cliente quanto no servidor. E isso é feito através de máquinas de estados e de primitivas, certo? Como eu falei para vocês, tudo incorporado na aplicação do TCP/IP, certo? Falei com vocês também, transporte é responsável pela segmentação dos dados, né? A garantia de confiabilidade, se houver necessidade, né, é oferecida pela camada de transporte, a comunicação fim a fim, que é aquela questão que eu mostrei para vocês, que não há elementos intermediários, os roteadores eles não têm camada de transporte, eles vão só até a camada de rede, certo? E uma garantia de controle de fluxo para evitar que uma máquina transmita mais dados do que o receptor pode consumir, certo? Camada de rede, toda a questão relacionada com o roteamento, né? Algumas funções responsáveis por congestionamento na rede, né? Eu vou explicar para vocês como isso é feito. Na verdade, é feito de forma extremamente reativa, através do descarte de informações e envio de mensagens de erro, basicamente, tá certo? Garantia de interconexão de redes heterogêneas. Então, se eu quero ligar uma rede Wi-Fi com uma rede cabeada, eu preciso de um roteador. Ah, mas se eu quero ligar só duas máquinas através de Wi-Fi, não preciso de roteador, só preciso de um equipamento de camada 2, de camada de enlace, no caso um AP, um Access Point, que eu vou falar para vocês o que é em aulas futuras, tá ok? Então, o roteador, né, o equipamento de rede, ele só é necessário quando as redes são heterogêneas, redes diferentes, ou com endereços diferentes, com numerações diferentes, ou com padrões de rede diferentes, tá certo? Com protocolos de enlace diferentes, ok? E na camada de rede também que nós fazemos o endereçamento lógico, né? Que é o endereçamento IP, que é um endereçamento que define a pertinência de um nó a uma determinada rede, certo? A camada de enlace é responsável pelo framing, né, o enquadramento, ou seja, é ela que pega os bits que a camada física vai mandando para a camada de rede e agrupa num quadro, né, ou frame em inglês. É claro que ela faz isso com base em uma série de sinalizações, eu vou explicar mais adiante como isso é feito, né, que ele identifica, opa, isso aqui é o início de um quadro, opa, isso aqui é o fim do quadro. Então ele delimita isso e monta o quadro antes de verificar os erros, né, que são feitos, são checados na camada de enlace, ok? E a camada física é apenas a camada de transmissão dos dados, codificação e decodificação dos bits, ok? Bom, esse aqui é o modelo TCP/IP. Em algumas referências, inclusive, é chamado de The Big Mess, ou seja, a grande bagunça, porque os protocolos eles têm certas liberdades de comunicação, existe uma comunicação horizontal, né, entre alguns protocolos e tudo mais. Existem protocolos de roteamento que funcionam na camada de aplicação, como por exemplo o protocolo RIP, enquanto um outro protocolo de roteamento, que é o SPF, ele funciona na camada de rede, né? Então, existem muitas controvérsias, por exemplo, uma das maiores controvérsias é qual é a camada do protocolo ARP. O protocolo ARP é um protocolo de camada 2, mas existem várias referências, inclusive existe uma página no Wikipedia que mostra uma figura colocando o protocolo ARP na camada 2 e na descrição ele diz que o ARP é um protocolo de camada 3. Então, essa falta de, digamos, discurso único, ela decorre efetivamente do fato de que hoje o TCP/IP é extremamente popular. Hoje, na realidade, ele é adaptado sem grandes preocupações com os requisitos dos padrões lá dos modelos da ISO, mas principalmente garantir que você tenha maior rapidez, que você tenha maior capacidade de transmissão e que você tenha maior abrangência da arquitetura para atender aos vários usuários. Então nós vamos mostrar, vamos falar dessas várias siglas aí durante o curso, aos poucos, né? Camada por camada, e eu tenho certeza que no final vocês vão olhar para essa figura e vão sorrir, sabendo que entenderam tudo e sabem
como é que se processam as relações entre os vários protocolos de cada camada. A internet, como eu falei para vocês, é uma rede pública. Agora, para acessar a internet, você precisa de um serviço comercial, um serviço que é oferecido por provedores, né? Então você vai desde o nível mais próximo do usuário, do cidadão, que é o que nós chamamos de última milha, né? Lá na casa do cidadão, onde você tem, por exemplo, um modem ADSL, ou você tem um modem de cabo, né, um cable modem, ou você está usando um telefone 3G, né, que também está associado a uma operadora, né, a mesma situação da sua casa, não há diferença nenhuma. Mas essas operadoras também estão ligadas a provedores que têm acesso a redes públicas, né? Aqui no Brasil, essa rede pública é a RNP, Rede Nacional de Pesquisa. É uma rede que é administrada pelas universidades, que é controlada, né, mantida pelas universidades, a qual estão ligados todos os provedores, né, com também algumas soluções comerciais. Né? Então, enquanto as universidades estão ligadas através da RNP, serviço totalmente gratuito, nós temos também serviços comerciais oferecidos por provedores internacionais, como Global Link, né? Entre outros. Então, essa arquitetura da internet é uma arquitetura, como eu já falei, que não limita fisicamente as comunicações. É uma rede que se comunica com outra rede, que se comunica com outra rede em níveis diferentes, chegando a qualquer lugar do mundo, certo? Então, internet, pessoal, é uma palavra que na verdade é uma abreviatura de Internet Working Net. Ou seja, o que é a tradução qual é a tradução do termo internet? É rede de interconexão de rede. Então você está interconectando a sua rede local na sua casa com a rede local de um camarada que está lá no Japão, lá na Austrália. E para isso acontecer, você faz através de várias redes. A rede do seu provedor, a rede do seu provedor, que pode ser a Embratel, pode ser um provedor internacional, pode ser a RNP, tá certo? Enfim, são vários provedores e várias redes no meio do caminho, ok? Bom, a padronização atual, né, da internet é feita por vários grupos, né? Por exemplo, camada física, enlace, é resolvido no âmbito do I3E, Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. Ah, quem é o dono do I3E? Ninguém. Apesar dele ficar sediado nos Estados Unidos, nós tivemos inclusive já brasileiros presidentes do I3E. Né? Vários brasileiros, componentes, representantes de grupos, né? Controlando, comandando grupos de discussão e tudo mais. Várias soluções foram propostas por brasileiros, pessoas do mundo todo. Quer dizer, não há um caráter comercial nessas padronizações, tá certo? Então, vocês observam que toda padronização é numérica, isso é importantíssimo para você não ter nomes comerciais que acabam sendo vinculados a empresas e aquilo fica, né, adiante. A Ethernet é um nome comercial, né, é um nome que foi criado pela Xerox, né, e acabou virando um padrão do 802.3, então não é muito adequado. O ideal é o 802.3 e as suas variações. Tá ok? Então, aqui ele tem alguns grupos marcados com asterisco, né, que são aí os mais importantes. Tem alguns que estão marcados com uma setinha para baixo, né, significando que não há um grande interesse do mercado, então eles estão congelados, vamos dizer assim. E alguns com a cruz é que o grupo já foi descontinuado, né? Como eu falei para vocês, a primeira rede metropolitana seria uma rede cabeada, né? Isso daí não teve uma aceitação pelo mercado, então o grupo acabou ficando parado, né? Paralisado, por exemplo, está aguardando. E aqui as operações em tempo real, uma coisa que é inviável em redes, né? Principalmente falando em internet, chamadas redes isócronas, né? Hoje existe um consenso de que aceita-se o plesiócrono, ou seja, o quase síncrono, né, como o mais próximo do tempo real possível, né? E basicamente isso tem interesse mesmo apenas em aplicações militares hoje em dia, né? As outras elas são bastante soft real time, né, para você poder se comunicar em jogos e tudo mais, a percepção de tempo real é bastante adequada, né? Aqui continuando pela numeração, né? É curioso, né, que no mundo inteiro você tem
alguns preconceitos, né, com alguns números, como 13, né, que é de má sorte, e outras coisas, ok? Bom, agora para finalizar essa aula, uma coisa muito interessante, vamos fazer vários exercícios, né, disso, porque é muito importante para um profissional de computação que ele conheça as suas unidades de medida, né? Então, as unidades de medida, elas servem tanto para avaliar velocidade quanto para avaliar taxa, para avaliar volume de dados também, né? E existem controvérsias, porque a unidade de dados que nós usamos para volume de dados, ela não usa o bit, sim o byte. Então, eu não posso usar o multiplicador métrico, né, o 10 a terceira, né, para os multiplicadores. Eu vou ter que usar o 2 elevado a 10. Né? E aí vai, é 2 elevado a 10 para o K, 2 elevado a 20, para o Mega, 2 elevado a 30, para o Giga, assim sucessivamente. Certo? Agora, para unidades de velocidade, né, que no caso a taxa também, né, usa essa mesma, que é bit por segundo e não byte, nós usamos então as unidades métricas, né, aonde se eu for usar para menos, eu tenho o mili, micro, nano, importantíssimo, vamos usar isso muitas vezes. Nano é fácil, porque tem o 9, né? É importante lembrar que é o bilionésimo, né? De qualquer coisa. Né? Mas antes eu tenho o milionésimo, né? Que é o 10 a menos 6, e o milésimo, que é o 10 a menos 3. E aí adiante, né? O pico, fento, ato, zepto e octo. Para mais, que é o que a gente usa mais, né? O quilo, no caso, né? Kilobits por segundo, né? Ou quilômetros por segundo, é a multiplicação por 1000, é 10 a 3. Né? O mega é 10 a 6, é o milhão. Né? O 10 a 9, o bilhão, é o giga. Né? Depois vem, observa que é sempre de 3 em 3, tá ok? Então, 10 a 12 é o tera, 10 a 15 é o peta, 10 a 18 hexa, 10 a 21 zeta, 10 a 24 iota. Vamos fazer vários exercícios de conversão aí entre essas unidades aí para ver se vocês estão afiados nisso aí. Vamos treinar esse negócio para não ter surpresas, tá ok, pessoal? Bom, então, como eu falei para vocês, essa aula que vocês estão ouvindo aí, né, em vídeo, estão vendo, ela não vai ser dada em sala de aula, nós vamos usar as metodologias ativas. Então, o que eu vou fazer é levar uma série de exercícios, vou distribuir a turma em grupos, vou propor os exercícios, né? Vou pedir para cada grupo resolver os exercícios e vocês vão ser pontuados por isso, né? Então a ideia é que as aulas sejam totalmente baseadas em exercícios. Então, e os vídeos têm que ser assistidos com antecedência. Se você não assistiu o vídeo com antecedência, é claro que você pode vir para a aula, mas eu não vou ficar dando aula, né, desses assuntos que estão em vídeo, e naturalmente, se você me pedir a explicação, eu vou pedir para você procurar um colega seu que tenha assistido o vídeo, porque senão vai atrapalhar a minha dinâmica. É importante que eu possa ter o tempo disponível para que as atividades práticas sejam realizadas. Combinado, pessoal? Então, com isso aí, a gente deve, pelo menos, ocupar umas 2 aulas, com bastante prática, bastante exercício e abordar toda essa parte introdutória para poder entrar na camada física com bastante responsabilidade. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo aí e vamos caprichar para poder ter um bom resultado nas aulas. Um abraço.